a Alemanha adota uma posição bastante rígida em relação ao ditador russo Vladimir Putin. E o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, hoje praticamente mandou Putin para aquele lugar e no Bundestag declararam que a Alemanha deve obter suas próprias armas nucleares. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, declarou que não planeja conversas telefónicas com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo ele, contatos desse tipo entre líderes europeus no passado não levaram à desescalada da situação na Ucrânia. Além disso, Merz, de forma rude, pediu aos seus colegas europeus que parem completamente de manter qualquer contato com o ditador russo para finalmente mostrar a ele o seu verdadeiro lugar. Ao mesmo tempo, no Bundestag, o partido de Friedrich Merz começou a falar seriamente sobre a necessidade de a Alemanha ter suas próprias armas nucleares, e não apenas o posicionamento de armas americanas em seu território. Em Berlim está sendo discutida a ideia de criar um guarda-chuva nuclear europeu próprio para a proteção contra os russos. Meu nome é Alexei Petty, em seguida falarei sobre tudo isso em mais detalhes. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e, claro, se inscreva no meu canal do Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, declarou hoje que, por enquanto, não pretende ligar para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo ele, esses contatos no passado não ajudaram a diminuir o nível de tensão em torno da guerra na Ucrânia, mas, pelo contrário, apenas intensificaram os ataques selvagens da Rússia contra a Ucrânia. Merz afirmou que é melhor não conversar com Putin de jeito nenhum. Ele lembrou da visita do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán a Moscou em julho de 2024, assim como da conversa telefônica de seu antecessor Olaf Scholz com Putin. A seguir, uma citação de Friedrich Merz. Durante a última visita do primeiro-ministro húngaro a Moscou, a Rússia respondeu com um forte bombardeio a Kiev e a um hospital. Após a última conversa telefônica com meu antecessor, seguiram-se bombardeios a um hospital infantil. Então, se esse é o resultado de tais ligações, eu evitaria fazê-las por um bom tempo. E aqui vou relembrar um pouco da história. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, declarou em julho do ano passado que ele, e somente ele, é capaz de pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E anunciou o início da implementação de uma certa missão de paz. Uma missão de paz em nome de Viktor Orbán. Em 2 de julho de 1924, ele chegou a Kiev e já em 5 de julho partiu para Moscou. E então, nas redes sociais, Orbán escreveu, cito, a missão de paz continua, segunda parada Moscou. E eu lembro que, naquela época, ainda havia um conflito na União Europeia. Porque no início das negociações, Putin declarou que Orbán chegou a Moscou, cito, não apenas como nosso antigo parceiro, mas também como presidente do Conselho da União Europeia. Embora nenhum Conselho da União Europeia tenha enviado Orbán para lugar algum, e ele certamente não representava a posição da União Europeia. Então Orbán chamou o encontro com Putin de especial, afirmando que, cito, a Hungria em breve será o único país na Europa que poderá dialogar tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. E então, depois disso, já em 8 de julho, quando o entusiasmado Orbán voltou para casa, as tropas de ocupação russas lançaram um ataque com mísseis contra Kiev. E então, sob fogo inimigo, o hospital infantil Akhmadet foi atingido. E Vityusha Orbán caiu no esquecimento com suas missões de paz. Você provavelmente já nem se lembra de um pacificador chamado Vityusha Orbán. Mas aqui há um ponto ainda mais importante. Bem na época em que os russos atacavam o hospital Akhmadet em Kiev com mísseis, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, estava em Moscou fazendo apelos pela paz. Além disso, em 15 de novembro de 2024, o ex-chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, conversou pela primeira vez em 2 anos com o ditador Putin. Durante uma conversa que durou quase 1 hora, Scholz disse então ao ditador russo que, cito, a Alemanha continuará apoiando a Ucrânia pelo tempo que for necessário. E já em 17 de novembro, 2 dias depois, a Rússia atacou a infraestrutura energética civil da Ucrânia. Por isso, Friedrich Merz está absolutamente certo. Não há nada para conversar com selvagens. Não vale a pena conversar com selvagens. Isso não faz sentido algum. Claro que perguntaram ao Merz o que ele acha do fato de Donald Trump continuar dialogando com Putin. Merz respondeu assim, citação. Na Europa há um grande consenso sobre a avaliação desta guerra. Eu acredito que o presidente Trump está se aproximando dessa avaliação. O Senado dos Estados Unidos da América está atualmente discutindo ativamente a possibilidade de impor novas sanções contra a Rússia, cuja decisão final será tomada por Trump.
Estou fazendo todo o possível para que a União Europeia e os Estados Unidos trabalhem em uníssono na implementação de sanções mais rigorosas. E aqui eu destacaria a tática do ditador russo, Putin. Sempre que alguém entra em contato com Putin, ele ataca a Ucrânia, mostrando que ou o oponente cumpre suas exigências, ou ele continuará cometendo atos terroristas repetidamente. Assim, ele mostra que todos que entram em contato com Putin acabam sendo envolvidos no seu jogo. Vou explicar meu pensamento. Donald Trump afirmou repetidamente com autoconfiança que conhece bem Putin, que certamente vai chegar a um acordo com ele e assim por diante. Mas Trump não consegue, e Putin só aumenta os ataques contra a Ucrânia. Porque desde que Trump assumiu o cargo de presidente dos Estados Unidos da América, Putin só aumentou os ataques justamente contra cidades pacíficas da Ucrânia. E o que Trump começou a fazer depois disso? Isso mesmo, pressionar a Ucrânia. Porque em termos de reputação, Trump perde posições quando não consegue parar a guerra que ele prometeu acabar. Nesse momento, Putin torna essa guerra tão horrível que a pressão sobre Trump aumenta. Mas, como Trump não consegue cumprir suas promessas e seu ego não permite admitir que estava errado, Trump começa a procurar, ao que lhe parece, uma saída fácil. Essa é a pressão sobre a vítima dessa guerra. Mas, felizmente para a Ucrânia, além de Trump, a esmagadora maioria dos líderes ocidentais mantém uma posição adequada e não permite que Trump, como se diz, abandone a Ucrânia. Mas, no contexto da posição bastante firme de Merz, vale destacar mais uma notícia. O chefe da bancada da União Democrata Cristã União Social Cristã no Bundestag exigiu que a Alemanha tivesse acesso direto às armas nucleares em meio à agressão russa. O chefe da bancada da União Democrata Cristã União Social Cristã no Bundestag, Jens Spahn, pediu uma revisão séria da política de defesa da Alemanha. E o fato é que este é justamente o partido de Friedrich Merz. E hoje Spahn declara o seguinte, cito: "A agressão russa é uma ameaça completamente nova. A Europa deve se tornar capaz de dissuasão." Na opinião de Spahn, apenas a presença de ogivas nucleares americanas no território da Alemanha já está longe de ser suficiente. O chefe da bancada da União Democrata Cristã, União Social Cristã, propõe que a Alemanha, por exemplo, tenha acesso às armas nucleares da França e do Reino Unido. A segunda opção é a criação de um próprio escudo nuclear europeu. Citação: "Isso vai custar, é claro, muito dinheiro, mas se você quer proteção, você deve financiá-la." Mas se tudo isso lhe parece apenas conversa, o próprio Spahn apresentou um cenário mais realista de dissuasão nuclear da Rússia na Europa. E ele não descarta que as armas nucleares devam circular entre os países da Europa de forma aleatória, para que os inimigos nunca saibam exatamente quem está com o botão nuclear da Europa naquele momento. Mais uma citação: "Quem não pode garantir a dissuasão nuclear se tornará um peão na política mundial." Se prometemos uns aos outros na Aliança do Atlântico Norte que vamos nos defender juntos, cada um deve dar a sua contribuição necessária. E aqui, só para lembrar rapidamente, no início deste ano, o presidente da França, Emmanuel Macron, ofereceu à Europa suas armas nucleares francesas para criar aquele famoso guarda-chuva nuclear. Então parece que o processo começou. Aqui eu deixo reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação, pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR na sua tela. É só isso. Cuidem-se. Tchau a todos. Legendas feitas por